Depois do Natal, abri meu cofre. Meu dinheiro de emergência tinha sumido. Meu pai disse: demos para sua irmã. Ela está começando uma família. Minhas mãos ficaram frias. Liguei para meu advogado naquela noite. Na manhã seguinte, alguns e-mails foram enviados. Certas contas foram revisadas. Naquela tarde, minha irmã ligou. O que você fez? Eu apenas disse: talvez seja bom dar uma olhada na sua caixa de entrada. O Natal deveria ter sido tranquilo este ano. Eu fui anfitriã pela primeira vez não para me exibir, mas porque achei que, se eu trouxesse o calor humano, eles se lembrariam de como mantê-lo. Eu cozinhei. Eu limpei. Comprei presentes para sobrinhos e sobrinhas que mal lembravam meu nome. Meu pai se sentou à cabeceira da mesa como uma estátua de veludo cotelê. Minha irmã flutuava pela casa tirando fotos para os stories. E minha mãe? Sussurrava atrás de guardanapos dobrados, ocupada demais para perguntar como eu estava. Ninguém me agradeceu. Nem pela comida, nem pela casa, nem por deixá-los ficar mais 2 noites quando o encanamento deles quebrou de repente. Eu sorri mesmo assim. Deixei passar. Pensei que, se eu não fizesse disso algo sobre mim, talvez eles me enxergassem mesmo assim. Não enxergaram. Só fui verificar o cofre quando todos tinham ido embora, quando as últimas agulhas do pinheiro foram aspiradas e as taças de vinho estavam empilhadas na máquina de lavar. Não por preocupação por hábito. Algo que eu sempre fazia. Quando a casa ficou vazia e o silêncio tomou conta, girei a combinação. Ela clicou suavemente. A porta se abriu e o dinheiro não estava lá. Meu fundo de emergência. $14.000. Não era aposentadoria, nem investimento. Era segurança. Aquele tipo de dinheiro que você guarda caso o mundo te esqueça. E ele esqueceu. Não entrei em pânico. Não gritei. Fiquei parada, olhando para o vazio como se ele fosse me pedir desculpas. Foi quando meu pai entrou, secando as mãos num pano de prato como se morasse ali. Demos para sua irmã, ele disse com naturalidade. Ela está começando uma família. Minhas mãos ficaram frias. Não. Pegamos emprestado. Não. Ela precisava de ajuda. Nenhum aviso. Eles abriram meu cofre, pegaram todo o meu dinheiro de emergência, deram tudo e não acharam que eu merecia sequer saber. Não disse nada. Caminhei até o corredor, sentei no banco perto do cabideiro, peguei o telefone. Uma ligação. Meu advogado atendeu no segundo toque. Boa noite, ele disse. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. Ele fez uma pausa e respondeu: vou começar a preparar a papelada hoje à noite. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. Desligamos. A hora seguinte foi um borrão. Alguns e-mails foram enviados. Certas contas foram revisadas. Coisas calmas, frias, sem drama ainda. Naquela tarde, minha irmã ligou. A voz dela era aguda, frenética, quase chorando. O que você fez? Eu não levantei a voz. Nem suspirei. Talvez você queira verificar sua caixa de entrada, eu disse, e desliguei. Ela mandou mensagem. Depois outra. E outra. Até que veio o clássico. Você está exagerando. Como se fundos de emergência brotassem do chão. Como se cofres se abrissem sozinhos. Fiquei sentado, em silêncio, o café esfriando na minha frente, o brilho do laptop iluminando a mesa enquanto os e-mails iam se acumulando. Eu ainda não respondia. Estava lembrando não só desse roubo, mas de todos os outros. O cofre não foi uma traição. Foi a confirmação de um padrão. Um padrão profundo demais para ser ignorado. E, uma vez que você vê, não consegue mais desver. Uma semana antes do casamento dela, meu cartão foi cobrado em $9.800. Você não tem cônjuge, nem filhos. Pode ao menos ser útil. As madrinhas riram. Ela deu um sorriso irônico. Eu sorri de volta. Então tomara que você me ache inútil logo. Eles pegavam meu dinheiro como se fosse ar. E quando eu cancelei tudo, me chamaram de vingativo.
Eu já tinha pago a hipoteca uma vez. Foi só uma parcela intermediária, disseram. Uma semana depois, vi a compra de móveis para o jardim. Paguei o financiamento do carro dela em 2021. No mesmo dia, ela postou uma selfie, nada como a independência financeira. Nem me marcou. Cada vez que eu ajudava, eles apagavam minha existência. Cada vez que eu me calava, eles subiam como se tivessem construído a escada sozinhos. Lembrei da voz da minha mãe quando me ofereci como fiadora no refinanciamento. Você é a única em quem podemos confiar. Ela disse isso como se fosse um elogio. Mas era uma sentença. E agora, aquilo tirado do cofre era só o ponto final. A nota de rodapé. Eu não era filha. Eu era o suporte. Sempre esperaram que eu sustentasse, não que eu existisse. Cada lembrança trazia mais clareza. Na véspera de Natal, meu lugar na mesa foi cedido a um vizinho. Você pode ficar na cozinha. Jantar de aniversário? Para quem realmente importava. Reforma no quintal? $12.400 sumiram com uma mensagem de texto, não seja dramática. Convites de casamento da minha irmã, meu nome como remetente. O casamento dela, minha linha de crédito. Mensagem de voz do meu pai. Talvez seja melhor você não vir mais. Cada cena não era um momento. Era um dado. Um ponto no gráfico. Eu mantinha o sistema funcionando. Eles apenas sacavam os dividendos. E o mais assustador? Já nem escondiam mais. Ficaram tão confortáveis em me usar que pararam de fingir que eu fazia parte. E mesmo assim, uma parte de mim queria que eles parassem antes que fosse tarde. Eu não esperava um pedido de desculpas. Só queria hesitação. Uma pausa. Um sinal de que sabiam que tinham passado do limite. Mas ninguém sequer piscou. Nem ela. Nem ele. Nem ninguém. Então, tomei uma decisão. Nada de mais flabaques. Nada de padrões repetidos. Chega de sabotagem disfarçada de gentileza. Eu estava farta de ser útil. Não ia discutir. Apenas seguir em frente e deixá-los lidar com os vazios que nunca perceberam existir. Naquela noite, depois do telefonema da minha irmã, não houve discussão. Não expliquei. Não tentei recuperar o que foi tirado. Eu recuperei a mim mesma. Os e-mails que enviei depois de desligar não foram impulsivos. Foram cirúrgicos. Uma lista que eu vinha montando mentalmente há anos, sem me dar conta. O primeiro foi para meu advogado. Prepare a documentação formal de dissociação. Remova-me de todas as contas conjuntas. Inicie a revisão para a proteção de ativos. O segundo, para meu consultor financeiro. Transfira todos os meus ativos líquidos para um fundo protegido. Exclua qualquer beneficiário da família imediata. O terceiro, para meu contador. Audite todos os pagamentos ligados à família dos últimos 5 anos. Denuncie qualquer movimentação não autorizada. Prepare os documentos comprobatórios. Não era vingança. Era reconstrução. Retomada da minha própria estrutura. À meia-noite, eu estava logada no back-end da pequena empresa de que construí sozinha. A mesma empresa que, sem alarde, gerenciava os sistemas de segurança da casa dos meus pais, backups em nuvem, planos de celular, licenças de software contábil, tudo sob meu CNPJ. Tudo gratuito. Tudo ignorado. Desativei primeiro as câmeras em nuvem. Depois as fechaduras eletrônicas. E por fim, o termostato inteligente, aquele mesmo do qual se gabavam em todos os jantares de família. Redirecionei o DNS. Cortei o acesso remoto à rede doméstica. Nada de Wi-Fi montado por mim. Nada de ligações pedindo socorro porque a impressora parou do nada. Depois, o plano de celular familiar, 5 linhas minhas, deles, das minhas irmãs. Não cancelei. Transferi a titularidade. Se não aceitassem em até 72 horas, o serviço seria suspenso. E a conta, enviada. Nada mais de chamadas gratuitas. Nada mais de subsidiar a comunicação de quem não me ouve. Então me lembrei das assinaturas de streaming.
Cancelei. Deixei que resolvessem. Que assinassem. Que pagassem. Era pequeno, mas doía. Porque mostrava que eu estava mesmo encerrando o ciclo. Pela manhã, as mensagens começaram a chegar. Minha irmã. Por que as câmeras estão desligadas? Não consigo acessar nada. A empresa da hipoteca do meu pai. Ele pediu para te perguntar o que aconteceu. Minha mãe? Você não tá falando sério, certo? Não respondi nenhuma. Eles não estavam perguntando. Estavam exigindo. Queriam que o sistema voltasse a funcionar. Mas o sistema era eu. E eu estava fazendo logout. Ao meio-dia, eles ligaram. Eu não atendi. Esperei o ícone da caixa postal aparecer. A voz do meu pai. Vamos resolver isso com calma. Vamos conversar como adultos. Eu ri alto. Ele sempre voltava para essa frase. Conversar como adultos. Depois de assistir em silêncio enquanto me roubavam, me marginalizavam, me apagavam. À noite, minha irmã mandou outra mensagem. O Netflix não está funcionando. Conserta isso. Respondi. Você disse que não precisava de mim. Sem emojis. Sem pontuação. Só a verdade. Mas eu não tinha terminado. Acessei o back-end do sistema de do escritório de contabilidade deles. Eles não faziam ideia de que eu ainda tinha acesso como administradora. Achavam que anos atrás, quando fiz aquilo como um favor de família, eu tinha esquecido. Não sabiam que eu ainda mantinha, discretamente, a proteção do firewall, as atualizações de software, os backups criptografados, tudo via minha empresa. Também não sabiam que o domínio estava registrado em meu nome. Desativei a licença do software. E deixei um aviso, direto pelo painel de administração. Com efeito imediato, a manutenção pro bono do sistema será encerrada. Entre em contato com seu novo provedor de TI para a continuidade dos serviços. Fiz logout. Esperei. 30 minutos depois, o número de mensagens de voz dobrou. Na manhã seguinte, a clínica do meu tio, também sob a infraestrutura legada da minha empresa, ligou em pânico para meu número pessoal. O sistema estava fora do ar. Não conseguiam acessar os registros dos pacientes. O software de faturamento estava offline. Tudo que mantinha o negócio deles funcionando era, silenciosamente, sustentado por mim. Eu não sabotei nada. Não derrubei. Apenas parei de segurar. O andaime digital ruiu porque nunca foi deles. Nunca foi autônomo. E eu cansei de sustentar. Naquela tarde, minha prima Eli me mandou uma mensagem. Você realmente puxou tudo? Respondi. Eu me puxei. O resto caiu sozinho. Ela não perguntou mais nada. Em vez disso, ligou. Conversamos pela primeira vez em um ano. Ela me contou o que eu já imaginava, que meus pais estavam distorcendo a história, dizendo que eu tinha surtado, que estava com inveja, que não estava bem da cabeça. Clássico. Mas dessa vez, Eli não acreditou. Ela não estava sozinha. Enviei cópias da documentação para os familiares mais próximos. Não por despeito, por precisão. Não dei opinião. Não dramatizei. Apenas anexei os logs de auditoria, os comprovantes de pagamento, as capturas de tela com meu nome na arquitetura dos sistemas. Incluí uma nota simples. Quero apenas que você saiba a verdade. Nenhuma resposta é necessária. Naquela noite, meu pai mandou mensagem de novo. Você já deixou seu ponto claro. Já chega. Mas não se tratava de fazer um ponto. Tratava-se de romper com o padrão. Revoguei o acesso ao depósito da família, aquele que paguei discretamente nos últimos 3 anos, onde estavam guardadas as ferramentas vintage do meu pai e todas as decorações de Natal das quais eles tanto se orgulhavam. Aluguel cancelado. Fechaduras trocadas. Em seguida, liguei para a empresa de hipotecas e pedi minha remoção como consignatária do refinanciamento. O atendente fez uma pausa. A senhora entende que isso pode levar a uma revisão de execução hipotecária? Eu entendi. Confirmei a remoção.
3 horas depois, minha mãe mandou mensagem. A empresa de hipotecas está surtando. Conserta isso. Sempre essa palavra, conserta. Eu não respondi. Transferi todos os fundos restantes da conta de emergência compartilhada para um novo fundo. Bloqueado. Protegido. Acessível apenas a mim. As mensagens começaram a ganhar tom de desespero. Minha irmã. Você está exagerando. Minha mãe. Família é tudo que você tem. Fiquei olhando para essa última por um tempo. Então respondi. Eu tinha uma família. Não faço mais parte disso. Desliguei o telefone. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado e pedi o início formal do processo de dissociação legal de todas as entidades comerciais deles. Eu não queria nem responsabilidade residual. Não queria nada que me prendesse à infraestrutura podre que eles fingiam ser estabilidade. Meu advogado, sempre metódico, perguntou: Você quer enviar a eles um aviso formal de encerramento? Não respondi. Deixe que sintam o silêncio. Deixe que experimentem o que acontece quando o andaime some. Quando a pessoa em quem construíram tudo simplesmente vai embora. Quando as ligações não são atendidas. Quando as senhas não funcionam. Quando a rede de segurança desaparece. E, pela primeira vez, eu não me senti culpada. Não por ir embora. Não por deixar a estrutura ruir. Não por, enfim, largar o peso que me forçaram a carregar. Eles não perderam a filha naquele dia. Perderam o sistema. E eu não estava reinstalando nada. Acordei com meu celular vibrando sem parar. Não eram dezenas. Eram centenas de chamadas, mensagens de texto, áudios todas das pessoas que um dia eu chamei de família. Eles estavam em pânico. E cada nova mensagem parecia um disparo. Uma delas, da minha mãe, toda em letras maiúsculas, sem pontuação. O que você fez? Estamos sofrendo, por favor, conserta isso antes que pior. A mensagem de voz do meu pai era um desabafo. Você é ingrata. Depois de tudo que eu fiz por eles, e ainda assim, fizeram isso. Espero que tenha valido a pena. Ele deixou essa mensagem no modo repetir. O grupo da minha irmã no WhatsApp começou a se movimentar. Mensagens para os parentes. Ele está agindo de forma irracional. Se afastou de todo apoio. Não confiem nele. Estava marcado como urgente, com 12 marcações de visualização. Eles achavam que, se gritassem alto o suficiente, alguém cederia. Mas o silêncio é a acusação mais poderosa e eu já tinha aprendido a dominá-lo. Naquela manhã, li a sequência. Mensagem insistente da minha irmã. Pare com isso ou vou divulgar informações privadas. Vieram as ameaças legais. Advogados representando meus pais, exigindo o restabelecimento dos serviços. Tentaram cancelar transferências, bloquear ações, inverter o fluxo. Apelos emocionais. Suas sobrinhas estão assustadas. Estamos em apuros. Precisamos da nossa casa de volta. Exatamente o que eu esperava, previsível, sistemático. Mas todos os movimentos vinham do mesmo ponto de origem: medo. Medo de serem responsabilizados. Medo de perder aquilo que sempre consideraram garantido. Eu não respondi. Não discuti. Observei. 1 hora depois, meu advogado encaminhou a mim uma ordem oficial de cease and desist, cessar e desistir, enviada pelo advogado da minha irmã. Exigiam que eu restabelecesse todos os serviços imediatamente, ou enfrentaria medidas judiciais e consequências não especificadas. Meu advogado, sereno como sempre, apenas comentou: Eles podem registrar. Vamos ver se conseguem sustentar. Minhas ações eram legais, documentadas, justificadas. Recostei-me. O coração calmo. A tempestade tinha começado. Mas tempestades reais nem sempre vêm com trovões. Naquela tarde, a família começou a mobilizar aliados. O tio Chris, banqueiro e amigo antigo deles, mandou mensagem. Você sabe que os custos com advogado podem falir todo mundo, né? Pensa bem. Aja, a prima dramática, começou a postar indiretas sobre valores familiares no Facebook.
me chamando, sem dizer meu nome, de tóxica, egoísta, imatura. Eles estavam nervosos. Juntos, tentando se fazer de vítimas. Unidos mais tarde demais. Porque os documentos já tinham sido divulgados. Enviei uma versão segura dos registros de auditoria e transcrições para um Dropbox jurídico, privado, com acesso limitado a uma parte neutra no processo sem vínculos com nenhum dos lados. Cada transação. Cada revisão de conta. Cada conversa por e-mail. Registradas com data, hora, contexto. Prontas para análise. Sem ruído. Só fatos. Então começou a mídia. Quer dizer, os boatos. Amigos da família começaram a ligar. Conhecidos traziam detalhes distorcidos. Outros reenviavam prints de conversas dos grupos editadas, claro. Meu mundo, até então privado, foi engolido pelas fofocas deles. Naquela noite, veio o ápice. O e-mail do advogado da minha mãe. Pedido de liminar, cumprimento de urgência, danos financeiros. A carta do meu pai. Sofrimento emocional, danos à reputação, quebra de confiança. A culpa toda, jogada em mim. Tudo disfarçado de amor. Só fizemos isso para ajudar ela a começar. Nunca tivemos a intenção de feri-lo. A versão clássica. A versão deles. Demos o dinheiro. Ele nos expôs a sangue frio. A pressão aumentava. Mas, por trás, era tudo ridículo. Eles arrombaram meu cofre. Levaram meu dinheiro. Cortaram o contato. E me culparam por me rebelar. Olhei para a caixa de entrada, lotada de exigências. Suspirei. E deixei todas sem resposta. Então, encaminhei tudo ao meu advogado e respondi com uma simples nota. Sob análise. Meus próximos passos serão guiados por aconselhamento jurídico. Até lá, permaneço firme na minha decisão. A infraestrutura ruiu. A confiança se foi. Não assinei. Não suavizei o tom. Não havia mais espaço para cordialidades. Mais tarde, naquela noite, minha irmã mandou outra mensagem. Se você realmente se importasse com esta família, não se rebaixaria a táticas legais. Você simplesmente retribuiria. Parei. Digitei calmamente. Eu dei tudo. Você aceitou. 2 vezes. Apertei enviar. Silêncio. Mas não aquele silêncio denso, carregado, ameaçador. Era o silêncio vazio. Um eco de algo que já não existia. Onde antes havia conexão, restava agora o nada. As vozes cessaram. Os sistemas continuaram inertes. As defesas deles, começando a ceder. Mas, o mais importante, eles sabiam. Eles sabiam que eu não voltaria às velhas regras. Regras que eles escreveram sem me consultar. As luzes de Natal permaneciam apagadas no porão. Câmeras desligadas. Pastas compartilhadas inacessíveis. Eu verificava o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido disfarçado de preocupação. Porque, no centro daquela tempestade, não havia raiva. Havia consequência. Eles construíram um sistema. Eu o desmontei. E agora, enfrentavam o colapso sem saber como erguer outra estrutura sem mim. E então, eles vieram à minha porta. Como quem chega propondo uma trégua. Os 3. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Parados na varanda. Vestidos como se estivessem de luto. Não para a guerra, não para pedir desculpas. Só, arrumados. Polidos. Ensaio e pose. Foi Maia quem abriu a porta. Ela não os convidou a entrar. Apenas disse: podem ficar aí parados. Continuei sentado. Ouvi a voz da minha mãe falhar antes mesmo de começar. Não viemos brigar. Só queremos conversar. Maia deu um passo para o lado, deixando aquelas palavras pairarem no ar. Como fumaça de um incêndio que já tinha consumido tudo. Levantei. Encarei-os. Meu pai falou primeiro.
Você parece cansado, filho. Não respondi. Minha mãe tentou. Um discurso pronto, vacilante. Cometemos erros. Nunca deveria ter chegado a esse ponto. Você cortou tudo. Não precisava ter sido tão definitivo. E então veio a frase. A que todos estavam trabalhando para dizer. Precisamos de você. Não a sentimos sua falta. Não a estamos arrependidos. Só precisamos. Como se eu ainda fosse uma ferramenta. Um serviço. Um provedor. Dei um passo à frente. Maia continuava ao meu lado. Vocês não precisam de mim. Precisam do que eu dava. E isso, acabou. A voz do meu pai endureceu. Esta família vai se desfazer sem você. Eu encarei, sem hesitar. Isso não é uma família. É um modelo de negócios. Minha irmã deu um passo adiante, furiosa. Então você vai jogar tudo fora por quê? Por causa de uma noite ruim? Eu ri. Seco. Breve. Por causa de uma vida inteira de resfriados. Que só eu precisei aguentar no escuro. Não foi uma noite. Foram 20 anos. Vocês me trataram como plano B. Como infraestrutura. Como um fusível. Achavam que podiam sempre reiniciar. Mas a energia acabou. A voz da mamãe se quebrou dessa vez em lágrimas reais. A gente não queria te machucar. Estávamos sobrecarregados. Não sabíamos o quanto você fazia. Eu a encarei. Aquela frase não sabíamos abateu como um tapa. Vocês não sabiam porque nunca perguntaram. E não perguntaram porque nunca se importaram. Funcionava. E isso bastava. Papai tentou de novo, agora mais baixo, quase arrependido. Você é nosso filho. Nós te criamos. Você nos deve um pouco de humanidade. Não respondi com calma. Você me criou para acreditar que eu devia tudo. E você gastou. Acabou. Silêncio. O vento soprava mais forte agora. Frio. Cortante. Como a verdade. Dei um passo à frente, para que me ouvissem sem escapatória. Eu não fui embora por dinheiro. Fui embora porque vocês nunca me enxergaram só o que eu podia dar. Olhei então para minha irmã. Você não perdeu só os benefícios. Você perdeu a conexão. Por fim, encarei os três. Vocês não foram cruéis. Só, nunca me viram. E eu me cansei de pagar o preço por isso. Maia fechou a porta com calma atrás deles. Eles não bateram de novo. Não insistiram. Fiquei naquele silêncio. E, pela primeira vez, ele não parecia vazio. Parecia limpo. Claro. Definitivo. Eles não choraram quando foram embora. Não imploraram. Só ficaram parados, atordoados, com a única coisa que nunca imaginaram. Que eu podia ir. Que eu não voltaria. Que eu falava sério.